Depois dos meus 30 anos, houve uma grande virada de chave na minha vida e eu realmente comecei a ir para o mundo, né, digamos assim, arriscar mais, tentar coisas diferentes, porque antes, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, era muito difícil eu fazer qualquer coisa, porque eu era muito tímido, eu tinha medo das coisas darem errado, questão mesmo de profissão, por exemplo, eu sempre segui uma linha mais tradicional, mais conservadora, sem arriscar demais, né, sem tentar coisas que realmente poderiam me dar um retorno maior, porque esse é o risco, né? A verdade é que quando uma coisa é arriscada, ela é arriscada porque ela te traz mais retorno. Então, geralmente, eu tendi a ir para esse caminho mesmo das pessoas que vão procurar um concurso público, vão procurar um emprego mais estável, né? O detalhe é que eu não sabia, né? Não tinham me passado esse código, como diria Pablo Marçal. Mas estabilidade é uma ilusão. Estabilidade simplesmente não existe. Mesmo dentro do serviço público, a gente tem uma certa estabilidade ali, mas ela é muito frágil também, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Qualquer coisa pode acontecer, de repente tem um processo administrativo contra você, você perde o seu cargo, entendeu? Então eu fui por essa área, né? Até porque a minha mãe e o meu pai, meus pais, né, no geral, eles sempre me deram esse incentivo, né, digamos, me educaram no sentido de buscar o mais certo, né? Não troque o certo pelo duvidoso, sabe aquela história? Então a cabeça dos meus pais era essa e eles sempre me incentivaram a estudar para concurso público. Nada contra, aliás, eu sou concursado hoje em dia, né? Eu sou servidor público federal. Agradeço a eles, né, por esse ensinamento. O que hoje em dia paga minhas contas é o meu salário de servidor. Não é lá essas coisas, mas é o preço que se paga por essa questão da estabilidade, né? Aquela questão da segurança, porque, por exemplo, se eu fosse empreender, o que seria uma coisa muito mais variável, assim, eu não saberia quanto eu ia ganhar no mês, eu não saberia o que poderia acontecer, tem muitos vieses, tem muitos fatores que podem influenciar no resultado de um empreendedor, ainda mais aqui no Brasil, que a gente sabe que é um país subdesenvolvido e que a economia não é essas coisas. Então a gente sabe que o empreendedor, o pequeno empreendedor principalmente, ele tem que saber se virar, tem que ter jogo de cintura, né, como dizem. Ele tem que estar pronto para situações que talvez sejam muito incômodas. E eu não queria passar por tudo isso, né? E aí escolhi esse caminho mais fácil, né? Mais fácil não, porque realmente é difícil entrar no emprego público, né? Você ser funcionário público hoje em dia é uma das profissões mais disputadas, né? Você vai fazer uma prova, tem milhares de pessoas fazendo também, né? Querendo passar para aquele cargo que você quer também. Então, não vou dizer que é fácil, mas uma vez que você alcança, é como se fosse um beco sem saída. Você até tem ali o seu salário, né, para contar, e muitas pessoas se encaixam nesse tipo de perfil. Eu também acreditei que eu me encaixava, até porque, como eu falei para vocês, fui criado numa família com um viés assim conservador, né, mas trabalhando ali na segurança. Então, eu fui para lá porque eu também não quis arriscar. Cara, essa coisa de ter empresa é muito difícil, vai ter muito trabalho, vão ter meses que eu não sei o que pode acontecer, mas, para falar a verdade, talvez seria o melhor caminho, porque quando você tem uma empresa, você não tem um teto, né, de, nossa, só posso ganhar isso. Você pode ir escalando a empresa, você pode ir crescendo, é claro que também não é fácil, mas isso é possível. E dentro do funcionalismo público, não. Você tem o seu salário, você tem um reajustezinho ali. Se tiver, porque nem sempre tem. Eu, por exemplo, passei mais de 5 anos sem reajuste no meu salário. E acaba que você ganha algumas coisinhas ali, benefícios e tal, mas é aquela coisa. O seu teto é bem definido. Você não vai ganhar muito mais do que aquilo, a não ser que você saia da sua zona de conforto e faça outras coisas, né? E foi a minha escolha. Mas qual é o ponto principal dessa história aqui? É que a partir dos 30 eu comecei realmente a me arriscar. Comecei a sair da minha zona de conforto, né? Eu estava num relacionamento de... foi 9 anos no total, né? Entre namoro, né, noivado e casamento.
porém em 2019 eu terminei esse relacionamento e foi aí que começou a minha aventura. Minha aventura, na verdade, começou a partir do momento que eu passei no concurso. Por quê? A partir do momento que eu passei no concurso, fui aprovado, fui chamado, comecei a trabalhar lá na instituição que eu fui aprovado, então eu comecei a ganhar um salário bem melhor. Eu ganhava tipo metade do valor, passei a ganhar o dobro, e aí eu comecei a explorar um pouco, sair da minha zona de conforto, né, com relação a muitas coisas. Como eu falei sobre o skate, né, eu acho que foi mais ou menos na época que eu também experimentei isso. Na questão da religião, eu fui criado numa família evangélica, né, cristã, só que eu tinha os meus questionamentos que nunca foram propriamente respondidos dentro da igreja, né, isso porque eu conversava com pastores, conversava com professores, né, da EBD, da Escola Bíblica Dominical, só que eu sempre fui muito questionador. A minha mãe, ela não conseguia responder os meus questionamentos religiosos, vamos dizer assim, e na igreja eu também não tinha essas respostas. Então eu acabei deixando de lado essa questão religiosa por muito tempo na minha vida. Por muito tempo na minha vida eu fui um cético, né, como se dizem. Eu fui cético, não queria saber de religião, não queria saber nada de esoterismo, de ocultismo, de outras religiões. Para mim, na minha cabeça, religião era aquela coisa que só emburrecia o povo, né? Uma maneira de controlar as massas. E ainda acredito que, em parte, muitas pessoas se utilizam da religião para fazer isso, mas não necessariamente que a religião em si ela é um problema ou ela é uma coisa totalmente descartável. Depois de muitos anos, né, que eu comecei a me livrar desse tipo de preconceito, eu comecei a estudar algumas coisas. Eu entrei numa escola de filosofia chamada Nova Acrópole, que tem aqui na minha cidade, e na verdade tem na maioria das cidades brasileiras e de outros países, né? Ela é uma organização internacional, e aprendi muitas coisas lá, né? Sobre filosofia, sobre religiões, enfim, muitos conhecimentos, né, que para mim, na minha cabeça, eram totalmente descartáveis, besteira, né, era aquelas coisas que, pô, eu não vou perder tempo com isso. A partir do momento que eu comecei a ganhar um salário melhor e não me preocupar tanto com as questões materiais, por exemplo, dinheiro para fazer supermercado, dinheiro para pagar um aluguel, alguma coisa assim, eu poderia arcar com isso dentro do meu salário atual, né, de servidor público. Só que isso me fez ter uma espécie de conforto, né? Pô, agora beleza, parece que a vida deu uma freada finalmente, né? Eu não preciso me preocupar tanto com as coisas. Eu vivia ansioso, eu tinha crises de ansiedade no trabalho, meu trabalho era muito ruim na questão do ambiente, né? As pessoas, era aquela coisa de querer passar a perna um no outro, puxar o tapete. Então eu tive um problema com isso durante muitos anos. Só que depois que eu saí de lá e fui para a instituição pública que eu fui concursado, que eu fui aprovado no caso, essas coisas diminuíram. Pô, não preciso me preocupar mais com isso, cada um aqui faz o seu trabalho. Graças a Deus eu entrei numa instituição que me dá um certo conforto, uma certa base, né? Eu posso dizer assim, as pessoas que trabalham lá são bem legais, o meu chefe é muito legal, então todo mundo faz o seu trabalho ali, todo mundo se ajuda, é um ambiente totalmente diferente do meu antigo emprego. E eu comecei a pesquisar, né, essas coisas que para mim antes eram besteira, eu não queria perder tempo, porque quando você está muito preocupado com o seu ganha-pão, por exemplo, o seu salário, as suas dívidas, né, os seus boletos que você tem que pagar todo mês, você acaba tendo que prestar atenção mais nisso, né? Pô, tenho que focar na minha própria sobrevivência. Então eu não vou gastar tempo com religião, eu não vou gastar tempo com filosofia, que eu já gostava de filosofia, né? Mas eu não conseguia mergulhar nos estudos, eu não conseguia realmente me dedicar, porque tinha muita coisa, né, na minha cabeça, tinha muitas preocupações. Então eu decidi focar ali no feijão com arroz, né, no prático, né, no dia a dia ali, material. E depois dessa aprovação, eu pude começar a olhar isso com outros olhos, né? Pô,
de repente tem alguma coisa ali, e realmente tinha, né? Eu comecei a pesquisar, comecei a ver outros conhecimentos e, cara, assim, para você que talvez esteja nessa corrida dos ratos, né? O dia todo ali precisando trabalhar, precisando pagar conta e tal, você não vai ter tempo, não vai ter cabeça para prestar atenção em outras coisas sobre a vida. A partir do momento que o dinheiro, não é que ele deixou de ser um problema para mim, né? Mas ele, deu uma aliviada, você começa a se abrir para outras coisas que não necessariamente elas não valem, né? Não são significativas. Às vezes é porque você está num momento da sua vida, está numa fase que você precisa realmente focar, botar ali mais suor, né? Mais sangue no olho, ficar ali trabalhando, produzindo, e tá tudo bem. O problema é quando você passa a vida fazendo isso. Você tem que ter um plano, né, para sair dessa rotina sufocante, né, de só fazer as coisas que precisa fazer. E depois que eu tive, né, digamos assim, eu abri meus olhos para esse tipo de coisa, eu comecei a aprender muitas coisas que me realmente enriqueceram a minha vida, enriqueceram o modo como eu vejo a vida hoje em dia, né? E você que não acredita em nada, como eu era um cético, não gosta de ouvir falar sobre astrologia, não quer saber sobre religiões, não quer saber sobre filosofia, né? Mesmo os filósofos, eles têm um ponto de vista interessantíssimo sobre a vida. Isso eu falo no geral, né? Desde a Grécia Antiga, os filósofos mais conhecidos, né? Como Platão, Aristóteles, Sócrates, assim como filósofos orientais, né? Às vezes um chamado guru ou alguma coisa assim. Eu não gosto muito desse termo, né? Porque também ficou banalizado hoje em dia. Mas tem muitas pessoas com conhecimentos e sabedorias interessantes no mundo e que, se você passar pela vida sem realmente prestar atenção nesse tipo de coisa, né, às vezes a sua vida é reduzida a uma questão de fazer as coisas do dia a dia. Ela se torna vazia, porque você está o tempo todo ali preocupado apenas com a sua sobrevivência. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa pagar as contas. Você não vai, nossa, qual o significado da vida? Por que eu estou aqui? O que faz sentido na minha vida? O que eu quero? O que eu realmente quero? Enfim, me traz felicidade? Esse tipo de questionamento, para uma pessoa que não tem um prato de comida na mesa, ele não faz sentido. Ele precisa estar ali correndo atrás do ganha-pão dele todo dia. Então, são questionamentos que destravaram para mim a partir de um momento da minha vida, a partir do momento que eu não precisei focar tanto no dinheiro, e eu sou muito grato por essa experiência. Só que eu entendo que a vida também não é só isso, né? A vida tem dois lados, tem essa coisa do prático, do material, do palpável, que você tem que ir atrás realmente todo dia, caso contrário você morre, né? Sua família vai passar fome, enfim, várias repercussões negativas. E esse outro lado da vida, né, que eu vou chamar de espiritual, né, a coisa espiritualista, né, que você vai em busca da sua espiritualidade, que você vai, de fato, se debruçar sobre esses conhecimentos, livros, vídeos mesmo, filmes, documentários, que vão te trazer um aspecto muito mais rico da vida, e isso daí faz parte também. Não delete isso, não descarte isso tão levianamente, só porque ainda não chegou o seu momento de ver. Talvez você precise deixar de lado agora, e mais na frente, quando você evoluir, quando você se desenvolver mais e estiver mais tranquilo, talvez você queira dar uma olhada nessa área da vida, né? Eu vou falar isso em outros vídeos também, vou me aprofundar sobre esses detalhes em outros vídeos, mas essa é a parte 2 dessa história da minha vida, né, que eu estou contando para vocês um pouco. Como é que a minha jornada até aqui tem sido. Eu espero que seja útil para você aí de casa, né? Continue acompanhando meus vídeos. Por favor, comente aqui também o que você acha, como foi a sua vida. Esse canal aqui e esses vídeos que eu estou postando aqui, o intuito é trazer pessoas para compartilhar, para as pessoas falarem também sobre si mesmas,
de repente a gente bater um papo aqui na seção de comentários, pode me perguntar alguma coisa, eu vou responder todos os comentários, deixa o like aí para fortalecer, e é isso, pessoal, até a próxima.